Sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados e acolhidos nesta nossa casa de orações. Aqueles que estão vindo pela primeira vez e aqueles que já frequentam a casa já vieram outras vezes, né? Sintam-se bem acolhidos. Fazendo agora uma ligação com a prece proferida pelo irmão Everaldo. A prece, ela tem digamos assim, quando se faz a prece, a gente imagina estar começando os trabalhos e também tem o sentido de nos acalmar, começarmos os trabalhos na casa de uma forma mais calma, mais tranquila, mais harmonizada. E é nesse sentido que eu faço a ligação com a reflexão da noite de hoje, no sentido de já nos acalmarmos, de já nos desvencilharmos, né, nos desligarmos da nossa vida corrida de fora, né, abrirmos o nosso pensamento, abrirmos a nossa compreensão, né, e de alguma forma renovarmos a nossa energia através do nosso pensamento. Porque estamos numa casa de oração, num ambiente positivo, propício, sob o amparo dos bons espíritos, né? E a reflexão da noite de hoje, ela é do livro Bíblia de Jerusalém, da página 21, capítulo 4, A dificuldade nos faz crescer. É um tema bem atual, né? Porque como estamos encarnados ainda num mundo de provas e expiações, e como também não fomos nenhum anjo da guarda em existências anteriores, as dificuldades elas têm nos acompanhado e nos acompanham, né? Dia a dia a gente vai vivenciando algumas dificuldades, e são essas dificuldades também que nos fazem a gente criar, de certa forma, a nossa bagagem evolutiva que nos trouxe até aqui, né? De existência em existência. Só que a forma como a gente entende, a forma como a gente raciocina, a forma como a gente exterioriza essas dificuldades é que vai nos fazer crescer, vai nos fazer evoluir enquanto espírito, ou vai nos fazer nos regredir, no sentido se nos revoltarmos com o nosso Criador, se nos revoltarmos com a nossa existência, se nos revoltarmos com aqueles que estão à nossa volta. Porque todas as situações da nossa existência se apresentam para a gente com um fim, com um objetivo inteligente, né? As situações mais difíceis, as situações mais críticas, também. A perda de pessoas, de entes queridos, que foi tema da última reflexão que tive a oportunidade de fazer. É uma situação crítica, é uma situação delicada, é um momento difícil da nossa existência. E quando estivermos fazendo a passagem, também vai ser, né? Porque o nosso espírito continua, a nossa inteligência continua, as nossas sensações continuam quando nos despojarmos desse corpo físico, né? E as mais variadas situações que a vida nos coloca fazem com que a gente aprenda com o nosso próprio sofrimento. Feliz daquele que consegue entender, que consegue aprender, que consegue se desenvolver com o seu sofrimento, com a situação de dificuldade. Porque na maior parte das vezes nos colocamos em uma situação de vítima da sociedade ou de vítima, né, do Criador,
e não nos sentimos merecedores de algo melhor, porque estamos num círculo vicioso de só ver o lado ruim, de só ver o lado negativo das situações. Mas será que essa situação de dificuldade, será que ela não vem justamente para a gente melhorar naquela questãozinha ali? Ou em outras tantas? Será que a gente não atrai também essas dificuldades com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de agir, com a forma com que nos expressamos com os que estão à nossa volta? A forma como nos expressamos, ela transmite muito do que a gente é, do que a gente pensa. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, por isso, a importância de transmitirmos uma mensagem positiva, de transmitirmos uma mensagem de paciência, de tolerância, de amorosidade, de aceitação do próximo. A gente vive num atual momento de grandes dificuldades, de grandes provações para o planeta, de grandes transformações. E essas transformações fazem com que existam diferenças de pensar, existam diferenças de comunicar, existem diferenças de entender. Mas nós não precisamos também excluir quem não pensa como a gente. Muito pelo contrário, a gente tem que incluir na diversidade de pensamentos, na diversidade de ideias, é que vai ocorrer o debate enriquecedor. Imaginem se todos pensássemos iguais, se todos tivéssemos a mesma vertente de pensamento, ninguém cresceria, né? E a dor nos faz aprender muito nesse sentido, porque geralmente a dor faz com que a gente compreenda o outro. Na medida que entendermos e nos colocarmos no lugar do outro, vamos ter um aprendizado bem melhor, vamos ter um entendimento bem maior da nossa existência e da existência daqueles que estão à nossa volta, da importância das nossas atitudes para com aqueles que nos cercam. E a dor, quando bem compreendida, ela é um trampolim para o nosso desenvolvimento. Em contrapartida, se mal compreendida, ela pode ser uma escada para a nossa derrota. Porque podemos ficar presos na nossa dor, presos no círculo vicioso do comodismo e do vitimismo. Nós não temos porquê, apesar de estarmos em situações difíceis, e cada um aqui deve passar por as mais variadas situações, nós não precisamos nos sentir vítimas, porque somos todos filhos do mesmo Criador, temos todos oportunidades de crescimento, de estarmos aqui, né? Não é por acaso que estamos aqui com essas dificuldades e vivenciando este exato momento em nossa existência. Não é por acaso. Nós escolhemos, nós planejamos, nos foi concedido, nossos anjos, os mentores da nossa família, o nosso mentor espiritual nos balizou esta existência e foi lá e assinou, garantiu que estivéssemos aqui porque acreditavam em nós. Então vejam também a responsabilidade que temos de estarmos encarnados neste momento de transformação do nosso planeta e de transformação nossa. Porque a transformação, ela é nossa, ela é interior. Se nós não conseguirmos nos transformar, né, o planeta vai continuar, o planeta continua, né? Mas nós precisamos refletir, repensar e evoluir. E a dor, ela vem também para nos ajudar.
as dificuldades, as doenças, as epidemias, as pandemias, né, podem ter certeza que ela tem um objetivo, uma finalidade, um princípio inteligente e fazem parte da nossa existência, fazem parte do globo e têm essa necessidade no sentido de propiciar com que o homem, né, o homem e a mulher, mas o homem no sentido do ser, evolua, progrida, saia da zona de conforto. E fazendo uma análise de pensamento, conseguimos evoluir quando estamos na zona de conforto? Quando está tudo bem, conseguimos evoluir? Não, né? Porque a gente tem a tendência de que se está tudo bem, se está tudo às mil maravilhas, a gente acomodar um pouco, né? E é nesse aspecto que a gente não tem mais tempo de se acomodar, não. Né? Não existe mais espaço para muito comodismo, né? Falando agora em existência, falando em reencarnação, né? Às vezes, a gente precisa experimentar o avesso para descobrir o direito. Né? Às vezes a gente se coloca em situações de dificuldade, a gente, né, procura essas situações, né? E a gente precisa andar um pouco no avesso, andar um pouco na dificuldade para saber o caminho reto, para saber o caminho certo. Porque depois, quando a gente se dá conta que errou, se dá conta que não deveria ter tomado algumas atitudes, na próxima vez a gente vai saber exatamente como decidir, como resolver. Por quê? Porque a gente sabe que se seguir de novo naquele caminho, a gente sabe o que vai dar. A gente sabe o que vai acontecer. E aí se vai porque ainda se compraz com aquelas situações. Vai porque ainda sente prazer em experienciar naquelas situações de dificuldade. E se a gente escolhe o caminho reto, o caminho correto, né, a gente fica com a consciência tranquila. Então, por isso que a gente aprende com as experiências e por isso que a gente aprende com as situações. O ensinamento, ele nos ensina muito mais sobre transformações que os próprios livros, quando bem compreendido, né? Nós espíritas, nós religiosos, todos aqueles que têm a oportunidade de estudar, de receber a palavra, de reflexionar sobre a moral do Cristo, têm a oportunidade de receber a palavra, têm a oportunidade de entender, mas a gente vai aprender mesmo vivenciando, experienciando, sendo testado. Por quê? Porque a nossa existência nada mais é do que um teste, né? Um teste para ver se realmente a gente aprende, se realmente a gente aprendeu, se realmente a gente absorveu os ensinamentos que recebemos quando estávamos no plano espiritual. Aí a gente recebe a oportunidade de reencarnar, de nascer novamente na carne, através do esquecimento do passado, através do esquecimento das existências anteriores, com a obrigação de recuperar, de passar, de corrigir algumas coisas que a gente errou em existências anteriores. E às vezes a gente tem a oportunidade de corrigir até na própria existência os erros da própria existência. Tem a oportunidade de refazer de novo. Por isso que tem a passagem do Cristo, a passagem do Evangelho, que diz que é para a gente se ajustar com os nossos adversários enquanto há tempo, né? Porque depois não vai ter tempo de nos reajustarmos, de nos reconciliarmos com nossos adversários. E o que quer dizer isso? Não é que não vá ter mais tempo, mas essa passagem ela nos diz da importância da gente aproveitar a oportunidade de estar aqui, né, de nos reconciliarmos
agora, né? Porque depois pode ser mais difícil, depois o adversário pode não estar no mesmo plano, depois a gente vai ter que nascer novamente. Então por que já não fazer agora? Né? Este é o momento. Qual é o momento mais importante da nossa existência? O hoje. Né? Então vamos decidir dar o passo hoje. Né? A dor, ela nos ajuda, por quê? Porque ela provoca mudanças. Ela desperta o nosso pensamento. A dificuldade desperta a nossa criatividade. É quando estamos em situações difíceis que perseveramos. Né? Quando entendemos também, logicamente. O mar calmo acomoda o marinheiro. Né? O mar revolto ensina o marinheiro. A dificuldade sempre acende a nossa luz interior. Enquanto a bonança costuma nos deixar com uma luz apagada. Porque através da dificuldade, quando a gente está em situações de dificuldade, a gente está ali, né? Está orando e está vigiando. A gente está em vigia. Em contrapartida, quando estamos numa boa, estamos relax. Esquecemos da nossa existência, esquecemos do nosso principal objetivo. Às vezes nem nos damos conta desse principal objetivo da nossa existência. Né? Então, por isso a importância de estarmos focados, de estarmos ligados, no sentido de entender o próximo, de estender a mão, né? De não dizer não para tudo, mas de saber dizer o não, né? Mas de estarmos disponíveis. Todas as pessoas que passam por nós durante o dia, elas têm um objetivo, elas têm uma finalidade para a nossa existência. E imagine se a gente disser não para todo mundo, ou se dizer sim para todo mundo. Então a importância de ter esse time, de ter esse feeling, de ser disponível, de saber dizer o não no momento que tem que dizer o não, de saber auxiliar, de saber contribuir, fazer com que esses momentos sejam transformadores para a nossa existência e para a existência de quem está passando conosco, de quem está precisando, ou a gente às vezes precisa, né? Porque como estamos reencarnados e numa mesma situação, existem situações em que a gente contribui com o outro e existem situações em que o outro contribui para conosco. E como é importante de aproveitar essas oportunidades e de deixar uma boa impressão, de deixar uma boa energia, de deixar uma boa imagem na existência do outro. Felizes são aqueles que conseguem deixar uma marca positiva na existência do outro. Né? Se conseguíssemos deixar essa mensagem positiva, essa imagem positiva, na maioria das vezes, ou em algumas situações, às vezes a gente marca de uma forma negativa. Então, por isso da importância de revermos as nossas atitudes, revermos os nossos pensamentos e revermos a nossa palavra. Por quê? Porque a nossa palavra, as nossas atitudes, elas são energias e elas vão contribuir para o crescimento ou podem contribuir para desestimular aqueles que estão à nossa volta. Os obstáculos estimulam a nossa inteligência, a facilidade entorpece os nossos talentos. Quando estamos em situação de dificuldade, quando estamos em situação de necessidade, quando temos que correr atrás do pão nosso de cada dia, daquilo que acreditamos, né? Estamos nos desenvolvendo, estamos
caminhando, estamos evoluindo, à medida que quando temos tudo à nossa disposição, tudo pronto na nossa mão, nem sempre conseguimos aproveitar. E nem sempre conseguimos contribuir com a nossa existência e com a existência daqueles que estão à nossa volta. E por isso que existem as diversidades nas existências. Alguns nascem na bonança, outros nascem na dificuldade. Porque muito provavelmente aqueles que hoje estão na dificuldade fizeram mau uso em existência anterior e vice-versa. Então por isso essa distinção, mas nem por isso deixaremos de ter a responsabilidade daquilo que nos cabe. A responsabilidade daquilo que está na nossa mão, a responsabilidade da oportunidade que temos em ofertar àqueles que estão ao nosso lado. Em contrapartida, aqueles que também detêm, que podem disponibilizar oportunidades, também têm responsabilidades em sua mão. Então, resumindo, se temos a oportunidade de auxiliar, se temos a oportunidade de contribuir, contribuamos. Se estamos em dificuldades na nossa existência, vamos olhar para o lado, só olhar para o lado um pouquinho, que a gente já vai ver alguém com uma dificuldade bem maior que a nossa. E a nossa dificuldade às vezes se transforma em nada. A gente sempre tem a possibilidade de auxiliar alguém, mesmo naquelas situações críticas em que nos encontramos. Se tivermos a calma, se tivermos a tranquilidade, vamos receber a inspiração, a intuição do nosso anjo guardião, do nosso mentor espiritual, do mentor da nossa família. Valorizamos a vida quando estamos em perigo. Quando tudo está bem, somos distraídos. Bom, pela situação, pelas dificuldades, pelas provações, pelas experiências que passamos aqui, que temos passado nesses últimos meses, nem precisamos comentar muito essa situação, porque ainda estamos numa situação de pandemia, ainda estamos numa situação que necessita de cuidado, que gera a necessidade do zelo, né? E que muitas vezes nem todo mundo tem esse zelo, nem todo mundo tem esse cuidado, mas ainda estamos. E sem falar também do cuidado e do zelo que a gente tem que ter com a nossa saúde espiritual, com a nossa saúde energética, com a saúde, né, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente transmite. Porque esse sim é o verdadeiro antídoto. Essa sim é a verdadeira vacina, né? Estarmos de bem, estarmos tranquilos, estarmos em paz, estarmos com a nossa consciência tranquila. Eu costumo dizer que a gente não se prepara para essas situações. A gente não se prepara para a nossa passagem. Né? Se nos perguntássemos hoje, se viesse um anjo guardião, o nosso anjo da guarda, nos perguntasse: você está preparado para partir hoje para o plano? Você está preparado para deixar sua família, para deixar seu corpo físico? Está tudo em ordem? Está tudo resolvido? Não, a gente não se prepara, né? Oxalá que também não tenha coisa errada para resolver ainda, não tenha coisa pendente. Então acho que a gente pode transformar a nossa existência no sentido de deixar mais leve, de deixar mais calmo, e no sentido de resolver essas pendências. Porque se tivermos a necessidade de fazer a passagem, a mudança de plano, o despojo do corpo físico, que essa passagem seja tranquila, seja em paz, seja sem grandes obstáculos. Existe o mal e o bem sofrer. O mal sofrer é sofrer sem o entendimento, e o bem sofrer é sofrer com o entendimento.
E felizes são os que aproveitam os estercos na plantação, usam as lágrimas para fertilizar o terreno, trocam a reclamação pela ação construtiva e fazem de suas dores oportunidades de crescimento. Vamos aproveitar nossas oportunidades, elas estão aqui na nossa existência, seja com nossos filhos, seja com nossos pais, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos irmãos na casa espírita. Vamos nos reconciliar e vamos aproveitar as oportunidades que a existência está nos dando. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade da reflexão.